uma língua muito antiga e muito famosa por conta das escrituras sagradas e ter sido a língua do povo israelita por muito tempo e atualmente também é falada pelo povo judeu. Afinal de contas, qual é a verdadeira origem da língua hebraica? Vocês sabiam que a maioria das pessoas ensinam as origens da língua hebraica erroneamente? Neste vídeo, eu estarei falando a verdadeira origem da língua hebraica, o antigo Canaã, da antiga Canaã. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e não se esqueçam de compartilhar este vídeo para aquele seu amigo que tem curiosidades a respeito da língua hebraica. Dito isso, fiquem com mais este vídeo do canal. A língua hebraica, também chamada de Ivrit, é uma língua semítica do noroeste dentro da família camito-semítica, também chamada de família afro-asiática. É um dialeto regional das línguas cananeias. Era falado nativamente primeiramente pelos cananeus, fenícios e depois pelos israelitas, que pegaram ela para si, e ela permaneceu em uso regular como sendo uma língua litúrgica do judaísmo até 200 depois de Cristo, mas a população em geral, na época de Cristo e antes de Cristo, falavam o aramaico. Para aqueles que não sabem, a língua hebraica foi revivida como língua falada no século XIX e é o único exemplo bem-sucedido de renascimento linguístico. É a única língua cananeia, bem como uma das únicas línguas semíticas do noroeste, sendo outra, por exemplo, o aramaico, ainda falado nos dias de hoje. Os primeiros exemplos de escrita paleo-hebraico datam do século X a.C., isto é, 3.000 anos atrás. Quase toda a Bíblia hebraica está escrita em hebraico bíblico, com grande parte de sua forma atual no dialeto que os estudiosos acreditam ter florescido por volta do século VI a.C. Desde os tempos mais antigos, nós sabemos que a língua nunca foi referida como sendo chamada de hebraico. Na verdade, isso não existe na Bíblia. Ela nunca foi chamada de hebraico, mas na verdade era chamada de Lashon Canaan. Lashon Canaan, a língua de Canaã, segundo o livro de Isaías. E também foi chamada de Yehudit, ou simplesmente judaico. O nome verdadeiro desta língua, na verdade, nunca foi hebraico, mas sim língua de Canaã. Por conta disso, os acadêmicos linguistas das línguas camito-semíticas não chamam a língua hebraica de hebraico, mas apenas de fenício. Nós sabemos que, no exílio babilônico, a língua que era falada era o aramaico, e logo após, no Império Persa, também era o aramaico, fazendo com que o aramaico se tornasse língua franca de praticamente o Oriente Médio inteiro, e muitas partes ali do Oriente Médio e de outras regiões. Curiosamente, o hebraico passou a ser praticamente uma língua morta, e era conhecida e falada apenas pelos sacerdotes. A partir de 200 depois de Cristo a 400 depois de Cristo, a língua começou a basicamente a deixar de ser falada até mesmo pelos sacerdotes entre os judeus, pois declinou após a mal-sucedida revolta de Bar Kokhba, levada a cabo contra o Império Romano pelos judeus da Judéia. Nós sabemos que o hebraico sobreviveu até o período medieval como a língua da liturgia judaica, da literatura rabínica, do comércio intrajudaico e da literatura poética judaica. Com a ascensão do sionismo, a língua fenícia experimentou um renascimento em grande escala, como língua falada e literária. A criação de uma versão moderna da língua antiga foi liderada por Eliezer ben Yehudá, o hebraico moderno, então chamado primeiramente de Ivrit. Falando agora a respeito da etimologia e da origem do nome ou do termo cananeu, cananita, fenício e hebraico. Começando primeiramente com o termo cananeu, que é o verdadeiro nome da língua hebraica. Cananeu ou cananita, na verdade, é um termo de origem, como propriamente já foi dito,
de origem cananeia, da língua cananeia antiga, e muitos estudiosos têm algumas dúvidas a respeito deste termo sobre o seu significado. Afinal de contas, alguns interpretam como significando lilás ou púrpura, simplesmente significando púrpura, já outros consideram que pode ter o significado de terras baixas ou simplesmente planície, ou seja, cananeu significa planície, terras baixas ou até mesmo púrpura, a coloração púrpura. Já o termo fenícia também significa basicamente púrpura ou lilás e é o termo ao qual os gregos chamavam os antigos fenícios vindos da região do Levante. Agora falando a respeito do termo hebraico. O termo hebraico, em fenício, é ivri. Ivri, basicamente, é tradicionalmente entendido como sendo um adjetivo e tendo ali as suas origens no nome Eber, e basicamente vem da raiz semítica Eber, e significa basicamente além ou do outro lado, através, ou praticamente do outro lado do rio, fazendo uma referência a Abraão ter vindo da Mesopotâmia e ter atravessado ou passado o grande rio, o Eufrates. O fenício ou hebraico pertence ao grupo de línguas cananeias, é uma língua cananeia. As línguas cananeias são um ramo da família de línguas semíticas do noroeste da grande família camito-semítica. De acordo com Avraham ben Yosef, o hebraico floresceu como língua falada nos reinos de Israel e Judá durante o período de cerca de 1200 a.C. Os estudiosos debatem até que ponto o hebraico era vernáculo falado nos tempos antigos após o exílio babilônico, quando a língua internacional predominantemente se tornou o aramaico antigo. O hebraico ele foi extinto como língua coloquial no final da antiguidade, mas continuou a ser usado como língua literária, especialmente na Espanha, como língua de comércio entre judeus de diferentes línguas nativas e como língua litúrgica do judaísmo, evoluindo vários dialetos do hebraico medieval literário até o seu renascimento como língua morta. O que muitos não explicam a respeito da língua hebraica é que a língua hebraica, na verdade, não era língua nativa dos israelitas. Sim, é isso mesmo que você acabou de escutar. O hebraico nunca foi língua nativa ou língua materna do povo israelita, do povo judeu. Na verdade, o povo judeu, o povo israelita, tomou um dialeto cananeu e então este dialeto cananeu ele veio a ser chamado posteriormente no século II a.C. e depois do século II depois de Cristo, atualmente de língua hebraica. Mas na verdade, o hebraico nunca foi língua do povo israelita. Mas como nós sabemos disso? É simples. Os israelitas, eles eram ali etnicamente arameus. Jacó ele é chamado de arameu errante ou aramaico peregrino por conta dele ser um arameu e de ser um arameu falar a língua aramaica. Os antigos israelitas no Antigo Egito, Moisés, na verdade falavam o aramaico, assim como Abraão também falava o aramaico, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó e Moisés, os israelitas, no seu período de escravidão, falavam, na verdade, o aramaico. E isso nós sabemos segundo várias fontes acadêmicas, várias obras estudiosas acadêmicas, como o The Ancient Canaanites, The Civilization Before Israelites, e também o The God of Semites, o Deus dos Semitas. Os israelitas foram tomar a língua cananeia para si quando eles se estabeleceram e se fixaram no território de Canaã, quando eles saíram ali do Egito e se fixaram no território de Canaã. Então ali, segundo o The Ancient Canaanites, The Civilization Before Israelites, eles ali tomaram para si a língua de Canaã, eles tomaram para si ali um dialeto regional para se comunicarem. Muitos estudiosos acreditam que os israelitas, por conta de envolvimentos que são proibidos, segundo o livro de Juízes, no capítulo 3, eles acabaram ali tomando um pouco da cultura dos cananeus para si, sendo eles, na verdade, mesopotâmicos etnicamente e também ali em suas tradições, sendo eles semitas e não cananeus.
Repare o que o livro de Juízes, no capítulo de número 3, no versículo 5, vai dizer: E os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, dos hititas, dos amorreus e dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, ou seja, eles se misturaram ali com a cultura cananeia, se casaram com mulheres cananeias e acabaram ali tomando para si uma língua da região de Canaã. Agora falando a respeito de inscrições hebraico-fenícias antigas encontradas. Em maio de 2023, Scott Strapling publicou a descoberta do que ele afirma ser a inscrição hebraica mais antiga conhecida, uma tabuinha de maldição encontrada no Monte Ebal, que, segundo eles, é datada de cerca de 3.200 anos atrás. A presença do nome hebraico do deus israelita Yud-Heh-Vav-Heh é vista nesta tabuinha. Segundo o autor e sua equipe, significava que essa tabuinha ela é israelita e não cananeia por conta do nome de Deus. No entanto, praticamente todos os arqueólogos profissionais e epígrafes, exceto a equipe aí de Scott, afirmam que não há texto sobre este objeto. Em julho de 2008, o arqueólogo israelense Yossi Garfinkel descobriu um fragmento de cerâmica de Khirbet Qeiyafa, que ele alegou ser a escrita hebraica mais antiga já descoberta, datada de cerca de 3.000 anos atrás. O arqueólogo da Universidade Hebraica Amihai Mazar disse que a inscrição era proto-cananeia, mas alertou que a diferenciação entre as escritas e entre as próprias línguas naquele período permanece obscura e sugeriu que chamar o texto de o hebraico pode estar indo longe demais, ou seja, está um pouco errado. Sobre o sistema de escrita que o hebraico ou o cananeu antigo utilizava, era basicamente o estilo fenício ou tipo fenício de escrita. Antes desse, na verdade, se escrevia em proto-sinaítico, e o proto-sinaítico se originou dos hieróglifos egípcios. A partir de 600 e 700 a.C., os judeus começaram a escrever numa forma aramaica quadrática chamada de Ashurite e utilizam o estilo de escrita aramaico para escrever o seu hebraico. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.